Fala, capitão. Fala, galera. Bem-vindos aqui para mais um Gregário Tech, esse programa que a gente já está ficando habituado, que eu busco desmiuçar minhas curiosidades e conhecimentos dentro de tudo que leva ao mundo do esporte profissional, né? Da alta performance, da saúde, desde o material, a treinamentos, a estilo de vida, recuperação. E hoje, cara, uma honra ter aqui conosco no programa Fábio Carvalho, ex-triatleta profissional, hoje proprietário da Sub-8, Bike Fitter, que talvez uma referência a nível nacional e mundial, como dentro do universo do ciclismo e do triatlon, quando a gente fala de posicionamento de bike de contrarrelógio, quando a gente fala de aerodinâmica, quando a gente entra nesse mundo paralelo ao ciclismo, que a gente tem as nossas pequenas rixas e brincadeiras entre os ciclistas profissionais e os triatletas profissionais, mas que não deixa de ser esporte de alta performance e endurance e que a gente leva muita coisa em comum. Fábio, muito bem-vindo ao Gregário Tech. Obrigado aí por disponibilizar um pouco do seu tempo para estar conosco e vamos lá, vamos falar de bike, né? Fala, Nicolas, muito prazer. Primeira vez que a gente se fala, mas eu já te conhecia via mídias sociais, e um prazer estar aqui, um prazer estar falando sobre bike, isso é a minha grande paixão. E o que for de tecnologia alta performance, a gente está dentro. Eu estou sempre disposto a bater esse papo e conversar, que é talvez a minha maior paixão hoje no mundo esportivo. Cara, eu acho que é algo que vem da alta performance, né? Talvez desde o automobilismo, a uma certa paixão do ser humano com a máquina também, né? Que é a bike. Eu não sei como você era, cara, quando profissional, eu sei que a rotina, né, de atleta profissional para depois profissional atleta muda muito. Mas quando você estava no mais alto nível, competindo, buscando pelos milésimos de segundos, quão freak e minucioso você era com a escolha do teu equipamento, cara? Sempre fui muito enjoado, sempre muito enjoado. Eu era perfeccionista. Minha bike, eu sempre falei assim, os gringos já são melhores que nós como atletas, né? Então, a gente já está um passo atrás. E se a gente largar com equipamento pior que o deles, a gente está 2 passos atrás. Então, a gente tem que largar, no mínimo, 1 passo à frente em equipamento ou 2, entendeu? Então, eu sempre fui muito... Eu tenho fotos, assim, de 2005, 2006, eu já usando caramanhola aero, capacete TT, bike TT, que na época era raro ter, né? Então, eu sempre fui muito, muito criterioso nesse assunto e hoje pior ainda. Mais ainda, né? Hoje acho que a gente tem muito mais acesso até do que 15, 20 anos atrás, né? Não sei se você chegou a ter algum guru, alguém que te ajudava, onde você buscava esse tipo de informação. Então, cara, na verdade, assim, eu meio que dei uma sorte. Eu fui morar na Califórnia no 99 para 2000, e aí lá na Califórnia você acabava tendo mais acesso. San Diego, naquela época, era mais ou menos um Boulder de hoje em dia, no meio dos triatletas de hoje em dia. Então, eu tinha muito acesso aos atletas profissionais da época, sabe? Então, acabava trocando muita ideia, comprava equipamentos deles, sabe? Bikes usadas, esse tipo de coisa. Então, desde então, eu sempre fui minucioso com esse tipo de coisa. E eu acredito que muitas das minhas vitórias eu acredito a equipamento, cara. Porque, assim, talvez o meu nível era o mesmo, só que eu usava um equipamento muito superior. Tipo, isso eu tô falando nos anos 2000. A galera não tinha acesso a equipamento aqui no Brasil. Eu usava um equipamento muito superior e aí acabava ganhando prova por conta de equipamento. A real é que faz diferença, né, cara? Até eu tô aqui fazendo um training camp em altitude nas montanhas e tem vários profissionais aqui que estão de diferentes equipes. Pô, então tem o Jesus Zerada, que é da Cofidis, um outro que é da Scatel Skadi, um outro da Kern, um Movistar, um corre pela IF. E, cara, junta no rolê, todo mundo senta e o papo é o mesmo. Oh, e sua bike, como que é? Ah, a bike vai bem e tal, mas você nota que nesse tipo de terreno, não sei o quê. Fogo, né? Porque vocês ainda acabam se vinculando a patrocinar a equipe, né? Então, às vezes, você entrou numa equipe e aí a bike não é muito boa para você, deve ser difícil. Eu me lembro que Mas é que
na Sky foi alguma coisa assim, né, cara? Não sei se é rumores, você que talvez vai saber melhor, mas o Cavendish na Sky não conseguia sprintar com a Pinarello ou algo assim. Já ouviu falar Pode, disso? pode ser, eu não lembro. Eu lembro de ler através do livro do Froome, nesse caso, de que o Cavendish nunca encaixou bem na mentalidade e maneira de treinamento que a Sky abordava na sua época, né? De ser extremamente robotizada e controladora nos mais minuciosos detalhes. E ele, pelo temperamento de pessoa, não adaptou bem. Agora, podem levar coisas também de equipamento e aí rumores por baixo dos panos que são difíceis de dizer, né? Mas, cara, queria fazer um gancho, né, pro que é a ideia desse programa. Foi até inspirado alguns ouvintes que pediram essas dúvidas. A gente acabou de ter o Ironman, né, o Mundial, vai ter o Ironman no Brasil também, e é um mercado que, na real, tá bombando no Brasil, né? E a gente tem muita curiosidade. E, e existe uma curiosidade muito grande, e aí admito, de certa forma, minha ignorância, quando a gente fala de bikes de contrarrelógio, o que pode ser usado, o que não pode ser usado, como adaptar elas da melhor maneira para que você tenha a melhor performance. Então, é um universo muito, muito curioso. E você, né, cara, pô, depois da tua carreira como triatleta pro no mais alto nível, fez essa transição a biomecânico, né, como a gente diz aqui na Espanha, ou bike fitter, né? No Brasil. Como foi para começar, né? Como foi essa transição natural? Cara, então, eu corri até 2018 e, e eu sou muito amigo do Ivan O'Gorman, é um bike fitter lá de Boulder. Ele é um irlandês que mora lá em Boulder e ele fita alguns dos atletas profissionais, o Lionel Sanders, tal, o Tindon e por aí vai. E eu fiquei na casa dele já algumas vezes que a gente foi fazer altitude lá em Boulder e tal. Então, quando eu abri a loja, eu me vi assim, eu tinha um tempo livre para me especializar em alguma coisa, né? E aí eu tive a ideia de, na verdade, minha esposa meio que me forçou, falou, pô, você precisa ir fazer o curso com o Ivan e tal. Aí eu fui para Boulder, fiz o curso com ele lá, e aí depois disso voltei para o Brasil e comecei a fitar, cara. Fit hoje, assim, é, é muito fitar, entendeu? É muito feeling ali de aquele fine line ali, Horas, horas de horas em fit. cima da bike, horas de fit. E aí cara, hoje é um negócio, algo muito mais fácil para mim, assim, fitar, entendeu? O cara sobe em cima da bike, eu já vejo, eu pego na bike, assim, eu já vejo se algo tá errado e tal. E por aí vai, cara. Eu adoro fazer isso. Aí é o que me conecta, que me deixa junto do esporte de alto rendimento, sabe? Então, eu Deixa gosto, conectado, né? entendeu? Hoje, referências do triatlon brasileiro nacionais vão fazer o fit com você, te procuram, né, cara? Mas ainda assim, cara, brasileiro é muito fogo, né, cara? Ainda assim, brasileiro, eu vejo muito atleta profissional ainda sem fit, cara. Eu não posso admitir isso aí, cara. É algo possível, mas A não. gente a gente tenta mudar, né? Vide aqui o motivo desse programa para enaltecer a importância. E curiosidade, qual sistema você usa, cara? Eu uso o Retu. Porém, cara, vou te falar uma boa verdade. Eu só uso para ele me dar os dados mesmo, me falar se alguma coisa tá off, meio fora, mas hoje eu fico muito mais no olho e tendo feedback do atleta. E aí depois eu ligo o equipamento e vejo se está tudo de acordo com o que eu estou pensando, assim. Entendi, só para bater a confirmação final, realmente, né? Como a gente tem acesso a muita coisa, então, vamos supor, não tem acesso a extensões de clipe, não tem acesso a pad, tá? Então a gente acaba tendo que adaptar muita coisa. Então, isso aí também me dá muita expertise, assim, sabe? Em ter que desmontar a bike. Desmonta aqui, faz isso aqui, faz isso ali. Não, isso realmente. E a bike de contrarrelógio, na real, é uma dor de cabeça para trabalhar como mecânico, né?
Aqui, as marcas que não nos escutem, as bikes estão cada vez mais bonitas, né? E tudo integrado, aerodinâmico, estudado no túnel de vento, e você nota a diferença em performance na estrada. Mas você precisou fazer um ajuste. Cara, é muito engraçado, né? Tipo, pô, os caras, em vez de pegar uma bike que dá super certo, assim, em questão de ajuda e tal, só copiar, não. Os caras criam um projeto do zero para dificultar a nossa vida, né? Então, Dificultar ou buscar algo novo, né? Depois a gente às vezes tem que admitir que algumas dessas ideias realmente se traduzem num pedal melhor, mais confortável, mais rápido, né? Que no final de contas é um pouco a busca. Agora, uma curiosidade, cara, que eu acho importante pontuar, né? Todas as marcas têm uma bike de contrarrelógio e triatlo. Porém, existe uma distinção entre as bikes de contrarrelógio UCI Legal, que seriam permitidas no uso de competições oficiais de ciclismo, e as bikes de contrarrelógio, que basicamente são as mesmas bikes, né? Seria, porém com alguns adentos, já que a ITU, né? A Federação de Triatlo permite regras de utilização de adentos que o ciclismo, que a UCI no ciclismo profissional não permite. Quais seriam essas diferenças cara, primordiais daí? a, na verdade, não tem uma organização que rege nenhuma regra para o triatlo. Então, o triatlo a gente pode fazer tudo, cara. Assim, inclusive, tipo, eu, quando eu era atleta, eu queria fazer uma carenagem na minha bike. Você pode fazer o que você quiser em cima da bike, entendeu? Sério? Eu montaria uma carenagem, que eu não conhecia alguém que mexia com acrílico naquela época. E você pode fazer o que você quiser. Você pode andar com a bike que você quiser. Tendo Você duas pode rodas. fazer uma bike gota lá, toda protegida, se quiser. Minha, eu faria uma bike dessa. Porém, eu não consegui ninguém que fizesse para mim. Mas, assim, já tentei fazer aquela posição do como é que ela chamava? Aquele Escocês irlandês. voador lá. Já fiz uma palavra de coisa, porque a gente não tem regra, entendeu? E isso eu acho que é muito bom. Tanto que agora, no final de semana, quem ganhou o Mundial foi o Christian Blumenfeld, o cara que foi campeão olímpico. E aí ele foi pro Ironman e ganhou o Mundial. E ele fez com uma Giant, né, um protótipo da Giant, que ela era uma bike, assim, completamente fora dos padrões. Parece muito aquela bike que o Miguel Indurain usou uma época no contrarrelógio, uma bike que só não tinha o top tube, ela só tem a parte de baixo, assim, e o seat tube. Sim. Assim, eu não gostei da O... bike, mas o cara foi lá e ganhou o Mundial, então não podemos falar mal da bike do cara, né? Não. Mas quanto que E será aí, que esses adentos, né, que a UCI limita, no caso, e no triatlon você pode buscar o que você quiser, realmente chega a fazer alguma diferença na questão de arrasto aerodinâmico, os watts que o pessoal tanto fala? pudessem usar qualquer equipamento que a gente usa, pô, ia ser uma diferença grande. Principalmente na área frontal, né? Aqui vocês têm muita limitação de clipe, o quanto de elevação você pode usar, esse tipo de coisa. Quão avançado você pode usar selim também. Sim. Então, pô, os caras, quem fita... Eu nunca fitei um ciclista pro com regras UCI, mas quem fita deve ficar muito limitado a algumas alterações, né? Principalmente se o cara tem alguma limitação mecânica. Então, o cara tem um problema de, sei lá, de hérnia, tem um problema de rotação de quadril, e aí você não poder fitar o cara, ter que ficar limitado àquele engessado ali, né? Deve ser difícil. Porém, o contrarrelógio de vocês é ali, né? 1 hora no máximo. Então, não demanda tanto conforto e muito mais aplicação de força, né? Conseguir aplicar força e aerodinâmica. Sim, o coeficiente de drag, né, aerodinâmico, e é verdade, é muito difícil um contrarrelógio de mais de 1 hora. E os treinos na bike de crono são muito específicos. Até antes da largada, né, a UCI tem antes de você subir na rampa de largada, a UCI bota a tua bike num gabarito, vê se ela encaixa dentro de todas as dinâmicas e depois libera para você
você largar. Agora, na hora de fazer o fit num cara que vai passar muitas horas, né? Vamos pensar num triatleta. Ele é diferente de um ciclista profissional. É diferente, é diferente. Muito diferente. A primeira coisa que eu priorizo, desde atleta que vai fazer em 17 horas, a atleta que vai tentar fazer um sub-8, é o conforto, cara. Porque não adianta. Cara, o profissional mais fodão do mundo vai pedalar em 4 horas, entendeu? Então, 4 horas. Fica sentado no teu sofá em 4 horas na mesma posição. Você não consegue, imagina em cima de uma... Entendeu? É isso que eu falo. É impossível, cara. Então, se você não tiver o conforto, já foi embora. E aí, depois, a partir daí, a gente começa a pensar em aplicação de força, em pensar em aerodinâmica, e aí por aí vai, entendeu? Então, eu fitei o Caio Godoy. Você deve Sim. conhecer. O Caio, é ciclista profissional. Ciclista profissional, vai começar a fazer triatlo e o Caio estava numa posição de ciclista, né, meu? Socado lá embaixo, curtinho, não sei o quê. E aí a gente alterou, ele estava com uma Specialized Chive, a gente alterou a bike dele toda. E ele falou, cara, que porra, eu fiquei em 90 quilômetros. Ele fez um Ironman lá, ele falou, cara, eu só saía no retorno, cara, do clipe. Depois já voltava para o clipe. E é isso que eu procuro, entendeu? O cara precisa ficar naquela posição por o tempo inteiro. Não adianta nada você ter uma posição tão bonita, tão agressiva, não sei o quê, e você não conseguir sustentar. Isso era um problema que eu tinha, porque como eu sempre curti muito essa questão aerodinâmica e tal, eu tentava andar muito agressivo. E aí dava 3 horas de prova e eu acabava, cara, porque eu gastava muita energia para me sustentar naquela posição. Sim. Você chegava a fazer trabalho paralelo? Flexibilidade, fortalecimento, mobilidade, para que você possa finalmente encaixar na posição, né? Principalmente flexibilidade. Eu sou um cara bem... que eu tenho a musculatura bem tensa. E se eu não faço o trabalho de flexibilidade, eu começo a perder muita mobilidade e eu começo a perder a mecânica do movimento. Então, eu fazia muito. Sim, Fazia bastante. é essencial, né? Até para evitar lesões. Não só para entrar numa performance, encaixar num fit melhor, né? Mas poder evitar algumas lesões. Agora, cara, algumas dicas. Vamos pensar, porque tem truques, pequenos truques, né? Que a gente fala, às vezes escuta. Cara, joga o punho para baixo. E às vezes isso já caiu por terra em alguns casos, né? Fecha o ombro um pouquinho. Alguma coisa que você tenha aplicado e realmente faz uma diferença? Cara, essas barras, essas extensões mais levantadas, dá um baita conforto. Primeiro, por quê? Tem 3 coisas que é legal quando você usa extensão levantada. Vocês têm a limitação, né? Mas vocês acabam usando aquele truque de usar o pad um pouquinho mais no antebraço para jogar o cotovelo bem para baixo. Acaba fazendo o mesmo efeito, né? Tem 3 coisas que são legais. Quando você usa a extensão para cima, você consegue usar os pads bem fechados. Isso diminui a área frontal do ciclista. Então, já ganha bastante aerodinâmica. Segundo, que aí você consegue, com os cotovelos para cima, com os punhos para cima, você libera bem o ombro. Então, o cara, mesmo fechado numa posição bem aerodinâmica, o ombro está bem relaxado. Terceiro, com a extensão para cima, vou ficar de lado para você ver. Com a extensão para cima, o cotovelo desce. O cotovelo que é onde se mede a angulação das costas. Então, o cotovelo desce, você mesmo com a frente alta, numa posição mais confortável, o cotovelo desceu, você continua numa posição bem aerodinâmica. E terceiro, fechando bem os pads, eu consigo te trancar em cima da bike, você não vai ficar se movendo para frente e para trás. Controle da bike. Te dando mais estabilidade em cima da bike. Entendeu? Para passar muitas horas. É raro você ver o cara se mexendo muito em cima da bike. Mas o atleta amador, principalmente quando não tem um core muito fortalecido, ele fica se mexendo demais. Quando você faz isso, o cara se estabiliza melhor. Entendi. Tu chegaria a ajustar o fit de acordo com o terreno do triatlon que o cara vai competir? Vamos pensar, Kona é famoso por ser muito plano, né? E ter muito calor, vento. Mas você pode pegar outros Ironmans que são conhecidos por serem quase que Ironmans de escaladores aí, né? Com terreno bem
sobe e desce e tal. A gente, não sei se você conhece o Felipe Bergamini, é um triatleta amador aqui do Brasil, mas ele anda em nível top level no age group, né? E o Berga, ele foi fazer o Ironman em Cozumel ano passado, a gente deixou ele... Cozumel é totalmente plano, ano retrasado, totalmente plano, uma panqueca. Então, a gente deixou ele numa posição um pouco mais agressiva, para ele ficar um pouco mais aerodinâmico. Quando ele se classificou para a Kona, a gente já falou, pô, Kona tem um pouco mais de... Vamos levantar um pouco essa frente para abrir um pouco mais esse quadril e você conseguir gerar um pouco mais de potência. Então, sim, a maioria das vezes eu não ajusto, mas em alguns casos, sim. Mesmo vamos pensar aí trazendo para um universo um pouco mais realista para o brasileiro, vamos pensar, né, quem está nos escutando, vamos pensar, por exemplo, um 70.3 ou um Iron completo, você chega a fazer algum ajuste? Então, daí se o cara... eu estou falando em distância de Ironman, né? Distância que você vai ficar ali naquela posição por 4, 5 horas. Aí, se o cara já não parte para Ironman, para ficar em distâncias menores, aí dá para trabalhar uma posição mais agressiva. Mais agressiva. Mas, mesmo assim, eu não gosto de trabalhar tão agressivo, cara. Tem algumas coisas que, quando você deixa o cara num ângulo muito fechado de quadril, ângulo de ataque da pedalada, a eficiência da pedalada perde demais. Então, de repente, o cara ganha um pouco em aerodinâmica, mas perde em potência e eficiência de pedalada. Então, é uma linha tênue de ser trabalhada. Acaba ficando... Às vezes até muita gente acaba fazendo aquela famosa adaptação de pegar uma bike road e jogar um clipe ali, né? E falar, não, vai ser curtinha a prova, resolve. Mas a verdade é que a geometria não foi desenvolvida para que você fique naquele ângulo, né? Isso vai limitar a tua aplicação de força, vai limitar uma série de outros pontos que você não vai conseguir trabalhar bem, né? Não, eu tenho um exemplo bem legal, cara. Tem um atleta que a gente dá uma força aqui na loja, né? O Ale, e ele fez o Ultraman o ano passado aqui do Brasil, né? Ele foi segundo colocado. E ele fez com uma Cervelo P3 mais antiguinha, assim, 2011, se eu não me engano, a bike dele. E ele é um cara que ele tem seu 1,85 m, 1,86 m, então é um cara que já usaria uma bike 58. Ele tinha essa bike 56, era o que ele tinha, a gente adaptou, coloquei um avanço mais longo tal para ele pedalar, beleza, pedalou, fez a prova, foi segundo lugar, ficou feliz da vida. Ele voltou da prova, se empolgou, aí falou, puta, eu vou trocar de bike. Comprou uma Felt IA 58. Cara, quando ele começou a usar, ele falou, cara, essa bike é boa demais, é muito melhor. Eu falei, cara, realmente a bike é muito melhor, muito mais moderna, tal. Mas o que você está sentindo, a diferença principal é que você está usando uma bike do seu tamanho, entendeu? A aplicação de força você está aplicando no local certo. Enquanto na outra a gente teve que adaptar, nessa você está aplicando no local certo. Então, essa é a principal diferença. Aí, tudo bem, a bike é mais moderna, tal, né? O grupo eletrônico, mas não é isso que está fazendo a diferença. A diferença é o tamanho da bike para você. E a evolução da geometria, né, cara? Cara, até falando disso, seria o próximo ponto aqui na minha lista de perguntas, que é a evolução da tecnologia das bikes de crono, né? Que parece que constantemente está evoluindo. A gente teve lá dentro, por exemplo, do uso do freio a disco e a própria evolução, né, de bikes mais antigas para as novas, mudou a geometria. O quanto isso realmente você tem notado que ajuda e modifica na hora do pedal? Então, o que eu notei, assim, agora a gente está praticamente na terceira geração das bikes TT, assim, realmente bikes TT, né? A primeira geração é aquela geração da Cervelo P3, que o Fábio Cancellara usava, entendeu? Aquela foi a bike que revolucionou o mercado. E aí todas as marcas vieram atrás, porque até então a Specialized não tinha bike TT, um monte de marca aí não tinha bike TT, entendeu? Então, essa foi a primeira revolução. Depois vieram essas bikes com os freios integrados, que era sem o disco, tá? Que eram algumas uma porcaria, outras excelente bike. Que até então, tipo, uma Trek Speed Concept só mudou o projeto esse ano, porque a bike era muito boa, entendeu? Não tinha Seguia funcionando, né?
Muitas não funcionavam, essa história de freio por baixo. Nossa, eu lembro de usar alguma vez. Qualquer coisa a roda começava a pegar. Você precisava fazer uma curva, você passava reto, não parava. Era um pesadelo. Muitas não funcionavam. As outras já eram boas, entendeu? E até, tipo assim, você pega uma Cube, que é uma baita bike, os caras ainda não colocaram freio a disco, entendeu? Eu não sei o quanto freio a disco numa bike TT, porque eu brinco assim, que a bike TT não é feita para frear, é feita para andar rápido, entendeu? Na prova de vocês ainda tem muitas curvas, Cara, na prova de triatlo, normalmente assim, você vai 45 quilômetros e volta, você freia 2 vezes, entendeu? É. Então, tipo, você vê um Leonel Sanders, que foi segundo agora no Mundial de 70.3, ele optou pela Canyon Speed Max antiga, porque ela é 1 quilo mais leve do que Que é a a bike com disco. e era um percurso com muita subida. Então, ele optou pela bike antiga. A relação do freio, assim, em casos extremos, o freio, lógico que ele vai funcionar bem melhor. Mas eu não vejo o grande benefício. O que eles pegaram das bikes da geração 2 para a geração 3, que é essas com freio a disco? Eles pegaram todos os sistemas de hidratação e nutrição e colocaram dentro do quadro. Tá? Então, assim, se você botar as duas bikes no túnel de vento vazias, elas praticamente, o CDA, né, vai ser o mesmo. Mas, se você equipar com garrafas e comida, né, aí vai ser diferente, entendeu? A bike fica mais limpa, né? Ou consegue Exatamente. até aproveitar a garrafa que encaixa ali no quadro e isso gere um estudo de túnel de vento que melhora a performance em determinadas condições. Exatamente. Então, você pegou toda a nutrição. E aí, a Trek, eles falavam que a bike, a Speed Max, a Speed Concept, é 6 minutos mais rápido no percurso de Kona do que a antiga Speed Concept. Isso aí, eles testaram com a bike toda equipada. Então, pega 2 caramelas, coloca no quadro. Aí pega um monte de gel e enfia na caixinha aqui. Aí a outra toda escondida, logicamente, uma vai ser muito mais rápido que a outra. Mas... E outro diferencial facilitou a nossa vida, tá? As bikes novas, os engenheiros pensaram um pouco mais nas formas de ajuste. Uhum. Então, Ficar um pouco mais fácil de customizar e ajustar aquela questão que a gente falou no começo do programa, né? a Canyon Speed Max, cara, a bike não tinha praticamente ajuste, era só subir e descer a frente. Hoje já tem como fazer isso aqui com os braços, a frente vai para frente, vai para trás, selim tem um range de ajustes muito maior, entendeu? Então esse na minha opinião são os 2 grandes diferenciais. Conseguir esconder a nutrição e a hidratação e os ajustes. Isso ajuda. Você já chegou a ter experiência com os guidões 3D printed? Feito sob medida, né? Eu falo porque aqui em casa o Sérgio Iguita, ele foi especialmente para o túnel de vento, com o pessoal na Holanda, para fazer esse guidão. Custa, acho que 4.500 euros, algo do tipo assim. É um trabalho muito estudado, né? Mas se supõe que existe uma vantagem. Muita vantagem, cara. Muita vantagem. Sério? O fit a gente consegue... Porque, assim, o pad, quando ele fica só apoiado numa determinada área, eu não consigo jogar todo o seu peso ali em cima, que senão você vai começar a sentir as outras áreas. Se eu botar muito você em cima do seu cotovelo aqui, você vai começar a sentir pescoço, trapézio e por aí vai. Quando o seu peso corporal está dividido sobre o seu antebraço todo, eu consigo te deixar numa posição bem mais agressiva. Então, melhora muito o fit, cara. Muito, muito mesmo. Pego fits de atletas amadores que vão fazer a prova só de curtição com essas frentes toda integrada, assim. Cara, você olha e fala, porra, esse cara é profissional. Fica um look diferenciado até, né? É muito louco. Porque na realidade ele é um custom fit, né? É um feito sob medida. Por isso também ser tão caro, né? Esses aí que a gente está falando do 3D printed, mas não sei se você conhece aquela Tri-Rig, lá dos Estados Unidos, e eles fazem o arm pad, o
cup todo integrado até a mão e vendem por um preço bem mais em conta. Enquanto Possível de adaptar em outros guidões e outras bicicletas. $, 3.000 €, esse aí da Tri-Rig é coisa de $1.000, vai. Então, conta e vai fazer o mesmo efeito. Então, fica ótimo. Depois eu te mando até, se você quiser, uns fit que eu fiz. Curioso, cara. É legal saber dessas coisas. Porque não é todo mundo que está aí com 4.500, 5.000 euros para gastar. E outra, e lá na Holanda, bom, os caras, dependendo, até vêm até você, né? Mas e fazer todo esse estudo. Não é a realidade de 99,9% da população. Não, tanto que a maioria dessas marcas já estão fazendo as barras com a extensão não sob medida, e sim uma medida meio que PMG e pronto, entendeu? Também não tem tanta necessidade, até mesmo em nível profissional, assim, você consegue achar essas barras que são bem mais em conta e vai te auxiliar bastante. Você deve ter uma dificuldade com o fit, né? Por ser... Putz, eu odeio subir na bike de contrarrelógio. Isso. Putz, eu tenho o ranço da bicicleta, e porque, primeiro, sou pequeno, né? É difícil ajustar, e aí para encaixar nas regras de UCI, justamente, né, tem a questão do retrocesso do selim, do setback, né? E aí depois tem que ficar com a bicicleta super curtinha. Outra, um pouco culpa minha, não faço bem o contrarrelógio, sem querer, se acaba não focando naquilo. E até mesmo no mundo do ciclismo profissional, a gente pensa que todo mundo tem uma estrutura enorme e está sempre estudando. Cara, isso é limitado àquele cara que vai disputar o GC, que são 10, 15 caras, ou vamos pensar um ou dois por equipe, então 40 caras no pelotão profissional inteiro, que vão realmente gastar tempo e energia em estudar. O restante da galera pega a bicicleta de vez em quando, um dia antes da prova, ajusta na medida aí, fião, vou sofrer mesmo e pau no gato. Não, inclusive... Pode parecer estranho falar isso, né? É muito... Assim, eu assisto muito esses canais de YouTube que falam de tecnologia e aerodinâmica e tal, e é provado que as bikes, as aero-roads, são muito mais rápidas que as roads, né? E no mundo do AI, vocês só usam road convencional. E aí o pessoal vem me perguntar por que o pessoal da UCI só usa road, principalmente da Education First, que o pessoal aqui no Brasil é que não deu muito forte, não usa muito a System 6. Explica para mim, por favor, cara. Porque a bike é pesada, né? Então, e o caminhão não consegue carregar todas as bikes para todo mundo em todas as etapas, não é? Não, isso não existe. Você tem que escolher uma bike pela temporada. Minha equipe chega, no caso, esse ano de Pinarello não, porque a Pinarello tem um modelo que é F12 e é meio que um faz-tudo. Mas, com exceção daquele cara que é muito diferenciado, a equipe, olha, que bicicleta você quer usar? E tem um outro conceito, até posso falar, por exemplo, de primeira mão um Higuita ano passado na IF, que seria um capo, né? A bike muda um pouquinho a geometria. E você passa tantas horas com a musculatura acionada numa determinada posição, que um ciclista profissional, se baixar 3 milímetros o selim dele, cara, eu falo, não tá certo. Não tá certo, tá queimando no lugar onde não devia, e você já não vai com a bicicleta. Você já não vai, assim, uma coisa vestida, né? E assim, é o que eu falo, se todas as etapas fossem todas planas, com certeza vocês só usariam a Zero Road, né? Mas como tem muita etapa de montanha e tal, vocês acabam optando sempre pela bike convencional, que é mais leve e mais é um coringão, é mais versátil, né? Ela meio faz tudo. O que a gente mexe muito, cara, é escolha de roda. Perfil de roda, né? Uma etapa mais plana, joga um perfil mais alto, uma etapa mais baixa, joga um perfil, uma etapa de mais subida, joga um perfil um pouco mais baixo. Mas ainda assim, eu particularmente não, eu meio que corro sempre ali com a 55 atrás e a 45 na frente, vai bem para todo tipo de terreno. Mas depende muito de marca a marca, atleta para atleta, como ele se sente confiante. Às vezes um cara mais leve, como você falou, né? Uma menina, a gente pode pensar também,
eles têm mais dificuldade de controlar uma bike que fica um pouco mais nervosa, então a própria bike aero, pô, você tem que ter uma tocada um pouco mais agressiva, um pouco mais de peso para conseguir levar uma bike num vento cruzado, né? E é uma questão muito de escolha individual mesmo. Cada um escolhe o que se sente melhor. Sim, exato. Não. É um pouco chato ouvir isso, né? Porque pode até parecer que a gente fala, Na ah, hora de, mas na hora de vender uma bike, né? Tipo, se o cara falar, eu quero a bike mais rápida que você tem aqui na loja. Aí eu vou mostrar a Aero Road, entendeu? Se quer uma bike mais rápida. Principalmente a gente aqui em Santos, que só tem plano praticamente. Meu, a Aero Road aqui é muito bem-vinda, entendeu? Mas aí já parte para outros percursos, outros objetivos, aí tem que pegar uma bike que é um pouco mais versátil. E por aí vai. é aquela famosa resposta que no mundo da alta performance, do que for, sempre é a mesma. Depende. Exato. Não, Mas ninguém quer escutar essa resposta, né? Depende. e o Vamos ver. vocês ganham tipo 20 bikes no ano, né, cara? E por aí vai, tem escolha de bikes. Pô, não, isso aí eu também eu falo, cara, isso aí é o Froome, é o Sagan. O resto do pelotão, meu, é uma bike para treinar e uma para competir e toca o pau. Como você falou, pô, o Lionel Sanders talvez ele tenha uma coleção de bike. A gente entra no YouTube e vê lá a Day in the Life of Lionel Sanders, o cara mostrando a garagem dele, sensacional. Mas é né? Quantas bikes você tinha na tua época? Até curioso, né? Você tinha road, você treinava bastante na road ou você botava muito tempo Eu, na bike de crono? eu sempre tinha uma all-road e uma TT. Isso era o que eu tinha. Eu treinava bastante na road, mas chegando perto das provas, daí eu focava na TT. Então, vamos supor, eu ia fazer um Ironman. Principalmente que, assim, meu, antes de um Ironman, uma prova grande, eu ia fazer um camping. Então, sei lá, é o caso do Thiago Vinhal hoje, tá Tá lá aqui em na Maiorca, né? Maiorca. A gente ia para Maiorca, aí eu só levava a TT, nem levava road. Só a TT e tocava o pau, porque, porra, faltava dois meses pro Ironman do Brasil e era o meu foco da temporada. Então, acabava ficando muito acostumado a TT, né? Para o cliente amador, você recomenda isso também, cara? Se ele tem que escolher entre uma coisa e outra, pega Muita gente só a TT? muita gente chega para mim e fala, pô, eu só quero ter uma bike. O que eu faço? Aí a minha resposta é a seguinte, cara, qual que é o seu objetivo? Você quer andar em alta performance? Aí você só vai ter a TT, entendeu? Não, pô, você quer só terminar a prova de curtição, para fazer com os amigos ali, parar depois para tomar uma cervejinha, não sei o quê. Aí, meu, pega uma road, no máximo põe um clipe e vai embora. Mas em alta performance não tem como, né? Tem que ser a TT. É, É a muita diferença. diferença é enorme. E você conseguia subir bem com ela? Por exemplo, vem no Maiorca, tal, você trocava a relação, fazer algum ajuste? Raras as provas que tem climbing, né? Muito climbing. Maiorca tinha bug, como é que é? Fui Bug, maior. bug maior, subia lá, mas também num percurso de 180 quilômetros, subia 14 e o resto era todo plano. Acaba subindo bem, a gente não subia mal. Tipo, ó, meu tempo, como é que chama? Fomentor? Como é que é? Fomentor. Porte Fomentor? Fomentor. Não. Aquela que é a da cobra. É a Sacaloura. Sacaloura. O meu tempo em Sacaloura de TT é tipo 31 minutos. Não, não é ruim. Logicamente, pô, você olha no Strava lá, é uns 500 e pouco, né? Mas, porra, lá só tem nego fera. E a gente, assim, os primeiros 3 quilômetros a gente estava conversando, daí resolvemos fazer força e acabamos ainda subindo para 31 minutos. Subia bem, não subia mal, não, de TT. Não, sobe, né? E as bikes ficaram muito leves, né, cara? Fala assim, Própria, por exemplo, eu pego a Chive do Iguita pequenininha, cara. Eu falo, meu, mas a bike pesa acho que 7 e pouco. É é que a impressionante. pesada por conta vocês não carregam o sistema de hidratação, não sei o quê. Nossa, acaba sendo um pouco mais pesada. Mas sim, a Trek nova tá bem leve, cara. Tá bem leve. Sério? É, Deve estar quase batendo no peso da UCI, né? De 6,8, 7. a SLR 9, cara, peguei na mão, fiquei impressionado. Bem leve mesmo.
Isso é impressionante. E nota, né? Uma bike também tem esse ponto, né? Uma bike leve, rígida, que rende, é gostoso pedalar, né? Ah, Faz a diferença. mas assim, aí eu me lembro um camp que eu fui para, a gente ficou em Samoritz, na Suíça, e a gente fez como é que chama da Itália lá? Stelvio. Stelvio. Eu faço muito em Livigno, né? Que é o outro lado do vale, já na Itália. Exato. E Stelvio de TT, cruel. Eu fiz, e os meus amigos tudo de road. Foram embora. Eu falei, beleza, vamos embora, vamos embora. Isso aqui é só um treino, só. Mas também fiquei uma moto depois disso. Depois desses É. treinos para o Samoritz. Cara, foi o meu melhor pedal da vida. 4 horas e 14 no Ironman. Muito bom. Muito bom, cara. Eu acho que a gente vai chegando aqui, pô, 41 minutos. O Leandro sempre pede para ficar dentro dos 30 e nunca dá, cara. É impressionante, né? Vai aquecendo, vai rodando. Motor diesel é assim, né, cara? A gente é de longa distância, gosta de muitas horas em cima da bike. É só pegar mais um café aqui e a gente vai embora nesse papo. Isso aí. Cara, super obrigado. Super obrigado pela disponibilidade de tempo, pela aula aqui que você nos deu. Espero que você que está escutando também ajude no teu pedal, ajude na escolha do teu próximo equipamento e, quem sabe, ajuda aí, se você for competir o Iron ou a prova que for o próximo desafio, te ajude a ter um resultado melhor e curtir a prova de acordo. Bola, obrigado pelo convite, obrigado pelo papo. Vou te pedir um favor, o que tiver de tecnologia que você for vendo aí na Europa, vai mandando para a gente aqui, para a gente estar sempre por dentro. Vou mandando foto, cara. Quando chegar o guidão do Guita aqui, eu tiro uma foto e te mando para Bola, ver qual cara. é que é. Muito bom, Beleza. cara. Parabéns pela carreira, parabéns pelo trabalho e pela pessoa que você é. E que venham ainda muitos sucessos, talvez não das tuas pernas, mas de gente que passa aí pelas tuas mãos, porque é um sucesso e é tão importante esse trabalho na conquista de qualquer um, né? Valeu, muito obrigado. Bons treinos aí, a gente tô aqui na torcida.